Olá, alunos e professores do 5º ano. Estamos aqui hoje, para mais uma aula com vocês. Hoje o nosso tema vai ser tradições orais e memória, ao longo do nosso período histórico, tá? Meu nome é Maria Dirce, já estou aqui com vocês há um tempo, e hoje nós vamos estar trabalhando aqui, o objeto de conhecimento são dois: o surgimento da escrita e a noção da fonte para a transmissão de saberes e culturas e histórias do povo. E o outro objeto de conhecimento são as tradições orais e a valorização da memória. Tá? E nós vamos estar trabalhando nessa aula e na outra aula, que vai ser a parte 2, com as duas habilidades do nosso currículo referência de Minas Gerais, a habilidade 6X e a habilidade 7X. Bom, dentro aqui do nosso tema, preservando a memória, tá certo? Nós temos que pensar que desde o início do surgimento do homem, eles já tinham uma preocupação em estar preservando a memória, tá? Então, desde as primeiras cidades, as primeiras aldeias, as pessoas já arrumaram uma forma. E a primeira forma deles estarem fazendo essa preservação foi através da pintura rupestre, tá? Que eles desenhavam ali, símbolos e deixando então esses vestígios para que a gente pudesse conhecê-los melhor. Bom, as memórias então, nós temos dois tipos mais comuns de transmitir a memória de um povo de geração para geração. A tradição oral, que é a da fala, tá? Ela existe em todos os povos do mundo, ela é muito comum porque ela é a forma do povo transmitir tudo que vai acontecendo para as gerações mais novas, tá? E nós temos também a tradição escrita, que nós hoje vamos começar a ver aqui, como é que essa escrita surgiu ao longo do período histórico. Eu trouxe aqui uma imagem de uma tradição oral, onde as pessoas mais velhas estão contando histórias para os mais jovens, e aqui a tradição escrita, que ficava muito nas mãos dos monges, dos escribas lá na antiguidade. Para os povos que não conheciam a escrita, que são os ágrafos, essa tradição oral é um modo de conhecer realmente, de fato, o passado. Porque os mais velhos vão experienciando e depois, então, eles vão passando para os mais jovens que vão repassando isso aí ao longo do tempo. Nela, então, as pessoas, dentro dessa tradição oral, as pessoas mais velhas, elas são muito valorizadas. Por quê? Porque elas são as guardiãs dessa memória de um povo. Eles é que preservam, de fato, essa memória. Aqui a gente vê uma senhora idosa contando história aqui para as crianças indígenas. Bom, a tradição oral, ela pode ser transmitida também por meio de mitos, contos, provérbios, rezas, músicas, canções, dentro das práticas cotidianas ali mesmo, das comunidades e de um grupo, tá? Mas ela pode também ser repassada através de quê? Das plantas medicinais, do cultivo de alimentos, e dentre outros. Aqui eu diria, que, por exemplo, as congadas, a benzição, o próprio biju, que veio lá da tradição indígena, que hoje ainda existe, a gente fazer o biju, no meio da nossa sociedade, entre outras coisas mais aí que vão sendo repassadas. Aqui uma imagem de uma vivência intergeracional numa horta. Bom, as diferentes formas de registro orais, eles são importantes, por quê? Para a organização da memória e da vida de uma comunidade, tá certo? E além, claro, deles serem o quê? Importantes fontes históricas, Que isso daí nós já estudamos, que as fontes históricas, elas podem ser materiais e imateriais. E a tradição oral é uma fonte, imaterial. Aí eu trouxe aqui, exemplos, tá certo? De como que essa tradição oral é passada
em determinados grupos. Eu vou começar aqui, né, com os indígenas brasileiros, que esses índios que ainda vivem em aldeia, eles mantêm a tradição de transmitir os seus conhecimentos em conversas em volta da fogueira, tá? E aí eu trouxe aqui, né, uma imagem dos índios guaranis em volta da fogueira, as crianças ali em volta e as pessoas mais velhas contando, então, né, histórias para essas crianças. Os griots, né, ensinam arte e poesia. O que são griots? São contadores de história. E eles vivem, né, lá na República do Mali, na África. Eles, então, além de ser contadores de história, eles são músicos e poetas, tá? Eles contam histórias da sua comunidade, cantam, declamam poemas e transmitem oralmente os seus conhecimentos do passado para essas gerações mais novas, tá? Aqui, então, eu trouxe uma imagem dos griots, né, aqui, os contadores de história da África, porque eles saem, né, andando, né, e passando de comunidade em comunidade, encantando, né, as crianças e as pessoas, não importa a idade, né, porque a história é muito importante na vida de qualquer pessoa, tá? Bom, como que esses griots ensinam para as crianças, né? Eles ensinam essas crianças a cantar, tocar instrumentos musicais, compor poemas, tá? E além de que eles ensinam também essas crianças a contar a sua própria história. Porque a partir do momento que eu começo, que eu conto a minha história, eu estou fazendo uma transmissão oral, né, dos meus conhecimentos para as pessoas. Então, a sua história é importante, né, como a minha e como a do seu colega, da sua família e assim por diante. Eles ensinam também, né, esses griots, sobre plantas medicinais, artesanato e atividades variadas, né, que vale para a sobrevivência dessas pessoas, tá? Aqui eu trouxe uma imagem muito interessante, né, de uma pessoa também mais idosa, né, uma griot, tá certo? E ela contando história aqui para as crianças e as crianças, né, assim, vidrada nela, né, de tanto que está sendo interessante essa história para essas crianças, tá? E aqui eles estão, né, bem à vontade, no meio, né, a impressão que tem, que é num Pantanal, então uma coisa muito, né, interessante. Bom, nós temos, além dos griots, dos indígenas, que eu já citei, nós temos também, né, outros grupos de pessoas que eu trouxe para exemplificar, como, por exemplo, né, lá no Quirguistão, tá certo? Que é a Ásia, onde fica a Ásia Central, o Manas. Manas é o quê? É uma obra clássica da literatura quirguis, tá? E ela é uma história que conta, né, em 500 mil versos, ela é contada, né, na rua pelos trovadores que são chamados de manaquis, tá? Esse livro, essa obra clássica, ela foi escrita, né, há mais de 1000 anos e ela prevalece até hoje na tradição oral, né, desse povo lá do Quirguistão, tá? Aqui, então, tem, né, um manaqui aqui declamando, né, uma parte aqui do poema épico aqui desse livro Manas. Outros contadores de história, tá? E nós já estamos, né, trazendo agora, né, a tradição oral para os gregos, tá certo? Ela também foi muito importante, né? Estudiosos afirmam, né, com certeza que os livros que hoje são clássicos da nossa literatura, né, como a Ilíada e a Odisseia, eles na época lá, né, lá na Grécia Antiga, eles já contavam, né, essas histórias, tá? Elas eram recitadas de memória para as pessoas que viviam ali nessas comunidades gregas, tá? Essas obras aqui, ela é, né, atribuída ao escritor Homero, né, e é um livro bastante antigo, mas que ainda hoje prevalece na nossa literatura atual. Bom, nós temos diversos tipos de uso, né, de linguagens para a gente estar se comunicando. Vocês, por exemplo, estão vendo ali, né, o nosso colega o Gilbert, que está, né, traduzindo aí para nós, tá? E aí eu trouxe até aqui, né, o alfabeto,
tá? Aqui o alfabeto de Libras, né? Bem bacana, tá? Mas vocês podem estar observando o Gilbert ali também, que, né, é uma forma muito interessante, né, da gente estar se comunicando, tá bom? E a fala, a gente sabe que a fala, ela é uma das mais antigas formas de comunicação, mas ela não é única, tá? O homem criou ao longo aí do tempo, né, vários tipos de linguagens, né, que para ele se expressar e mostrar as suas necessidades e sentimentos. Eu trouxe aqui como exemplo, por exemplo, a linguagem da dança, do teatro, da música, da arte, da escrita e a da Libras, né, que eu já coloquei ali com o nosso amigo Gilbert. E nós temos hoje, muito na atualidade, que está sendo usado, a internetês, né? Que vocês, inclusive, são craques nessa internetês, né? De escrever coisas minúsculas, né? De resumir muito, de colocar os emojis, né? Vocês, então, entendem bem dessa comunicação aqui. Eu trouxe aqui, né, uma charge aqui da turma da Mônica, né, falando aqui, né, erraram os dois, né, a internetês, o Diego falando. Aí o Cebolinha não entendeu nada, falou, hein? Ah, é a língua da internet, né? Aí vem, tal, fica naquela dúvida ali, aí o outro vem aqui e coloca, eu sei disso, né, significa sorriso, tá? Muito bonitinha, né, a charge. Aí, então, nós vamos agora para quando começa o surgimento da escrita. Quando é que essa escrita vai surgir para estar, não é, ajudando nessa comunicação oral? Porque as duas são extremamente importantes, né, para a nossa comunicação enquanto ser humano. Bom, você já imaginou como que seria a nossa vida sem a escrita? Como que faríamos, né, hoje para a gente nos comunicar, para a gente guardar as informações e até mesmo usar o seu computador ou o seu celular? Imagina a dificuldade que seria hoje, na nossa atualidade, se a gente não conhecesse a escrita. Aí nós vamos ver, então, por que essa escrita se desenvolveu. Afinal, por que a escrita foi inventada? Bom, ela foi devido à necessidade da gente fazer o quê? Os registros, tá? Seria fazer os registros das quantidades de produtos agrícolas que as comunidades produziam, para contar o número de animais, de cabeças de animais que aquele determinado proprietário possuía e também as próprias trocas que eram feitas, né? Porque naquela época não existia dinheiro e tudo era feito à base de troca, então eu precisava de estar fazendo o registro disso também, tá? Bom, a nossa mais antiga escrita é a cuneiforme, tá? Essa escrita, ela surgiu aproximadamente há 6.000 anos atrás, na Mesopotâmia, e é dado que os primeiros povos, né, mesopotâmicos que descobriram a escrita foram os sumérios. Essa escrita, ela foi chamada de cuneiforme, porque o instrumento que eles usavam, né, para escrever lá na argila ou na pedra, era uma ferramenta que ele tinha, né, um formato de cunha. Por isso, então, que ficou chamado de cuneiforme. Eles escreviam em argila ou na pedra usando esse instrumento pontiagudo, tá? Aqui eu trouxe, né, uma imagem ali para você ter noção de como que era essa escrita cuneiforme. A escrita egípcia. Lá na África, já 1.000 anos depois, né, por volta de 5.000 anos atrás, os antigos egípcios elaboraram o seu próprio sistema de escrita com bases em símbolos, que eles já deram o nome de hieróglifos, tá? Com o passar do tempo, os egípcios, então, começaram a usar uma versão mais simplificada da escrita que foi chamada de demótica, tá? Aqui, então, tem uma imagem, né, com os símbolos aqui da escrita hieróglifa lá dos egípcios, tá? O papiro. O papiro foi uma outra invenção que é muito ligada à escrita, né, que foi muito importante. Por quê? Porque eles conseguiram fazer papel, tá? Que é um tipo de papel feito de uma planta que tem o mesmo nome de papiro e que lá, né, no Rio Nilo, nas margens do Rio Nilo, essa planta ela era tinha muita quantidade dessa planta lá. E aqui eu trouxe aqui uma imagem como é que era feito esse papel, tá? Começando lá de cortar o talo, de secar e depois a juntar tudo, não é isso? Até chegar no papel para ser escrito, né, e anotado o que se precisava.
Os ideogramas chineses. Outro sistema de escrita bastante antigo foi o dos chineses, que foi descoberto por volta de 4.000 anos atrás. Os caracteres da escrita chinesa, gente, eles são chamados de ideogramas. Isso por quê? Porque são símbolos que expressavam ideias, que expressam ideias. E o interessante é que a escrita cuneiforme e a escrita hieróglifa, elas não existem mais, mas a escrita chinesa, são os ideogramas, ela continua quase que a mesma. Muito interessante, né? Houve umas pequenas modificações, mas eu até trouxe uma imagem aqui, ó. Aqui está um caractere, né, que era o antigo e agora o ideograma de hoje. Então a mudança foi muito pouca, porque a escrita chinesa ainda permanece assim, tá? Bom, a escrita maia. Aí agora eu estou trazendo, né, gente, para vocês, a escrita já bem aqui, né, para nós aqui na Mesoamérica, tá? Né? Aqui no continente americano. Nós sabemos que, né, nós vimos já em aulas passadas aí que o povo mesoamericano ou os indígenas mesoamericanos, eles foram, né, as primeiras civilizações que estiveram aqui na América, tá? Aí, então, eles, né, tinham os incas, os maias, os astecas. Os incas e os astecas, eles não tiveram um sistema de escrita desenvolvido, tá? Eles, na verdade, eles usavam mais, era a forma de desenho. Já os maias, tá? Eles foi uma civilização extremamente desenvolvida, ou a mais desenvolvida dessas três civilizações, e ela, então, é um dos mais antigos sistemas também de escrita aqui do nosso continente americano. E nós temos que lembrar que quando a gente coloca o continente americano, eu estou também colocando nós, né, enquanto pessoas aqui, os brasileiros dentro do Brasil, tá? Que nós também tivemos a nossa escrita, né, que foi sendo desenvolvida, mas a escrita maia é a mais antiga delas. Bom, e uma coisa interessante aqui é que a escrita maia, gente, ela ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores. Por quê? Porque é uma escrita extremamente complexa, tá? Que eles não conseguiram ainda, né, decifrar de fato essa escrita maia. O que se sabe é que esse alfabeto maia, ele foi formado por mais de 800 sinais e símbolos que podem representar várias coisas, né? Entre um som, um objeto, uma ação ou uma ideia. Aqui eu trouxe para vocês aqui os glifos maias, né? Em estuque, que fica lá no Museu de Palenque, no México, tá? É muito interessante porque a forma, né, desses sinais e símbolos aqui dos maias, eles faziam uma coisa só, por exemplo, na pedra de argila, e fazendo mais de um símbolo. Por isso que é dado, né, que realmente ele é uma escrita extremamente difícil de ser decifrada, tá? Bom, retomando agora aqui tudo que a gente viu hoje, porque, na verdade, nós vamos dar sequência nessa aula. Hoje eu falei da parte 1 e na próxima aula nós vamos estar vendo, né, os vários tipos de linguagem que eu coloquei para vocês aqui, que é a dança, né, que é a questão do circo, as formas que a gente tem, né, de estar transmitindo, né, as nossas linguagens e manifestando os nossos sentimentos. Nós vamos estar dando sequência na próxima aula com a parte 2. Mas retomando então aqui, a gente viu que os povos, eles possuem, né, os povos hoje da humanidade, possuem diferentes linguagens para se comunicarem e transmitirem suas histórias e culturas entre as gerações. Lembrando que, né, eu já coloquei que todo povo tem uma cultura e é através dessa cultura, dessa oralidade, que a gente vai passando de geração para geração, né, as nossas tradições, né, as nossas formas de viver corriqueiros do nosso cotidiano. Bom, como se deu o surgimento da escrita nas civilizações antigas, que a gente viu aí o desenvolvimento, que na próxima aula a gente vai dar sequência até chegar aqui na nossa escrita, né? No nosso alfabeto fonético que a gente conhece, que é o nosso alfabeto aqui no Brasil, tá? Na próxima aula, então, a gente dá sequência ao tema, né? Falando de memórias, oral, né? E tradição na parte 2. Aí, enquanto isso, então, fiquem em casa, um abraço.
grande em cada um de vocês.